Bom, boa noite. Não esqueci de gravar hoje não, tá ligado? Então, vamos começar aí nosso último encontro da parte financeira. Os próximos dois encontros são da parte relacionada à saúde, né? Então, a gente vai ver um método bem diferente de se cuidar da saúde, né, que usa, inclusive, a arte e a cultura, que é o método de saúde Okada, tá bom? Então, semana que vem, a professora Naitz vai estar falando sobre o uso do belo no dia a dia. E eu vou estar aqui com o apoio dela. Então, o show vai ser dela. A última vez que vocês verão uma apresentação minha. Agora eu vou ser apoio dos próximos dois palestrantes. E logo depois, a professora Naitz e o professor Benedito encerra o nosso ciclo, né, do projeto. Ele vai falar sobre o método de saúde Okada no sentido amplo, envolvendo alimentação natural, envolvendo bioenergia, prática de virtudes, né? Prática do bem, e como isso aí melhora a saúde da pessoa. Então, um assunto bem interessante, por isso que eu incluí, né, obviamente, aí no nosso projeto, porque não se fala disso, não se dá essa abordagem em outro lugar, eu nunca vi. Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma coisa para poder dizer. Interessados, né, de continuar aprofundando essa parte financeira, manda mensagem em box, a gente pode continuar paralelamente discutindo sobre esses assuntos financeiros, inclusive discutindo outras estratégias e, enfim, batendo papo, trocando ideia, tá certo? Então fique à vontade para isso aí. Inclusive de ajudar vocês a montarem a carteira que eu vou falar hoje, né? Como montar uma carteira previdenciária com ações. Vamos lá. Bom, então aqui palestrando só tem eu, porque esse assunto é bem específico, né? E eu não tenho formação inicial em finanças, mas eu fiz pós-graduação, eu estudei bastante, estudo bastante essa área, né? Como eu já comentei com algumas pessoas, eu não tive formação financeira desde casa, né? Meus pais não tinham essa formação, não passaram para mim, eram pessoas bem simples. Igreja também não me passou nada quanto a isso, escola não me passou nada, universidade não me passou nada, então eu fui buscar, depois de velho, comecei a estudar e fui buscar essa parte aí que eu acho imprescindível. Por isso, uma das justificativas para esse projeto, né, que vocês estão podendo participar, tá bom? Então, eu fiz um MBA, uma pós-graduação em finanças, eu estudei todo tipo de investimento, inclusive investimento em ações que eu acho melhor. E já li mais de 50 livros sobre a estratégia, já fiz cursos também de curta duração, né, sobre investimentos, análise de empresa, small caps, já fiz vários outros cursos por fora. Bom, mas vamos lá. Aí invisto, né, o que é o principal, né, que eu coloco há 6 anos, eu coloco em prática e tenho tido um resultado muito bom, é o mais importante, né? Se estivesse também aplicando, então um fracasso, eu vou ensinar o quê, né? Primeiro faz para si, depois ensina para o outro. Então vamos lá. Então, o que nós falamos aí? Está aqui o Bacon, cachorro da professora Bruna, foi eleito aí como nosso mascote, tá bom? O que nós falamos? Eu tenho que lembrar, eu não lembro o que nós falamos. Do mindset do investidor, né? Então, discutimos vários tópicos aqui, segundo, né, não o que está na internet, mas o que os principais investidores já fizeram para obter o sucesso. E a gente vai finalizar agora falando sobre a carteira previdenciária de ações, tá bom? Eu vou procurar ser bem objetivo, Raíssa, vou seguir seu conselho aí, tá? O mais objetivo que eu puder. Bom, uma poesia aqui, nossa querida Cecília Meirelles, né? Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então, de novo, né, começando com uma poesia que exatamente o método de saúde Okada ensina que o belo é capaz de melhorar a nossa sensibilidade, então aumenta a nossa saúde como um todo, nossa inteligência. Né? Por isso que eu sempre procuro começar com alguma obra de arte, algum tipo de arte. Tá bom? E aqui o que eu achei interessante dessa poesia, obviamente para colocar nesse assunto, né?
renova-te. Então, isso aqui, a questão de você sempre estar aprendendo, ter a mente aberta para aprender e mudar. Isso é o principal que eu acho, né? E aqui ele vem inclusive falar, né? Multiplica os teus olhos para verem mais. Sim, seja atenção, seja atento, mas depois destrói esses olhos e cria outros, ou seja, se renove. Não fique com as ideias sempre fixas, procure renovar suas ideias, tenha a mente aberta, né? Destrói os braços que semearam para eles esquecerem de colher, para você reaprender como colher, para você lembrar de plantar, né? Ou seja, sempre se renovando, sempre procurando ser melhor. Isso eu acho maravilhoso da vida, eu acho um desafio muito agradável, tá? E seja sempre o mesmo, né? Guarde o que é bom, melhore sempre outro, melhore o que você não está produzindo bem, o que você não faz de melhor, né? Mas sempre alto, né? Sempre seja o melhor que você puder, sempre longe, né? Está dentro disso, sempre avance o máximo que você puder e dentro de tudo, esteja inteirado, né? Esteja vivendo intensamente o presente e projetando o futuro, sem esquecer o passado. Então, isso que eu acho interessante, tem a ver, né, principalmente com o que nós falamos no encontro passado, sobre as aptidões, não é aptidão, as qualidades dos grandes investidores, tá bom? Bom, se estiver baixo aí, se tiver alguma coisa ruim, você avisa aí, por favor, tá? Aqui Confúcio, né, Confúcio, um grande sábio do Oriente. Se você planeja para plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma árvore. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Então, aqui não tem nenhuma criança, mas a importância de se educar. Quanto mais cedo, melhor. Então, isso aí atende o objetivo. Tem vários jovens aí, pelo menos, estão matriculados nessa turma, tendo a oportunidade. Eu estava conversando com a Stephanie. Todos estão tendo oportunidade. Isso que é importante. Agora, cada um tem o livre-arbítrio de aproveitar ou não. Só não se esqueça que teve oportunidade. Então, esse assunto que eu estou falando aqui, no futuro, poderia alguém ter me falado sobre investimentos, eu não tinha ideia, perdi tempo. O tempo não volta, mas a oportunidade está sendo dada. Tá bom? Então, eduque. Esse é o principal investimento. Eu já falei com vocês também, vocês estão hoje estudando, é o melhor investimento que se faz quando é jovem. Depois vai trabalhar e ter o retorno desse investimento. Quanto mais você estudar, melhor o retorno. Bom, o que é uma ação? Até já comentei, mas estou trazendo aqui para vocês. Isso aqui, gente, é o home broker. Home broker é o nome do local onde você opera compra e venda de ações. Então, aqui está mostrando a variação do preço da ação, né? Subidas e descidas. Aqui também, subidas e descidas. Tá? Então, isso é um home broker, as ações não crescem o preço linearmente, nem caem linearmente. É isso aqui que vocês estão vendo. Aqui estão as ordens de compra e venda, desse lado aqui. Tá? Então, você vai... Para comprar ação, você tem que ter conta numa corretora de ações. E tem várias corretoras no mercado, em off, quem quiser, eu posso até conversar, explicar melhor. Tá? Mas então você tem que transferir dinheiro para essa corretora. Nessa corretora você usa o home broker, que é isso aqui, e você compra ações. É muito simples, muito intuitivo, tá? Não tem problema não. Se até eu consegui operar, qualquer um consegue. Tá? Então é muito fácil comprar e vender ações. E nessa estratégia que eu falo para vocês, você não vai comprar e vender toda hora. Tá? Você, por exemplo, você recebe seu salário, separa uma parte, compra ação. Só no próximo mês você vai mexer com isso de novo, quando você for comprar de novo. Tá? Então, isso aí, o máximo, né, que você vai comprar uma, duas vezes. Eu quero comprar metade só do que eu vou comprar, ou eu recebo em quinzena, então, vai ser no máximo duas vezes você vai investir seu tempo, você não gasta nem 3 minutos para você comprar ação. Tá? E você vai fazer através do home broker. E o que é uma ação? É um pedaço da empresa, tá? Falando de maneira simples. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está um exemplo, ações antigamente eram no papel. Eu tenho umas ações assim. Meu pai, né, quando ele faleceu, eu tinha 11 anos, mas ele deixou algumas ações para mim. Infelizmente, como eu falei, ele não tinha uma inteligência financeira,
E as ações que ele deixou para mim foram de uma empresa que faliu. Então, não valem nada hoje em dia. Elas até valeram, né? Mas minha mãe não tinha conhecimento, não sabia como usar aquilo, como receber os dividendos, enfim. E quando eu estava adulto, que eu também era criança, não tinha ideia, quando eu entrei na fase adulta, que eu fui procurar, e também na internet era muito rudimentar, enfim, quando eu consegui contato com a empresa, eu tinha falido, tá certo? Mas aqui um exemplo de ação no papel. Hoje não, hoje é tudo eletrônico, né? Então suas ações ficam guardadas no sistema, como vou falar com vocês, eletrônico. Né? Então hoje tudo é feito pela internet. Então a custódia, a guarda de suas ações, a corretora faz isso no ambiente virtual. Tá? Não tem mais necessidade de você ter o papel para garantir que você tem aquela ação. Tá bom? Então, a ação é o menor pedaço de uma empresa. Por que, que uma empresa ela emite ações? Não são todas as empresas que emitem ações, são apenas empresas de sociedade anônima. Por que, que elas emitem? Porque elas abrem, né, ela pode ter um sócio, 2, 3, 5 sócios, mas enfim, ela não tem ações. Ela pode ter um dono só. E para ela crescer, chega num certo momento que ela precisa captar dinheiro. Se ela vai ao mercado, os juros é maior do que ela emitir ações. Então, ela faz o quê? Ela pega e divide os donos, né, ou o dono, pega a empresa e divide em vários pedaços, que são representados pelas ações, e vendem esses pedaços no mercado. Fazem o IPO, né, escreve IPO, mas como é em inglês, IPO, que é oferta pública inicial de ações em inglês. Então, você vai lá e compra essas ações. A partir do momento que está no mercado, quem comprou a ação pode vender essa ação. Então, é assim que fica. Enquanto a empresa existir, pode ter compra e venda de ação. Todo dia tem no mercado financeiro compra e venda de ações. Tá bom? Quanto maior essa compra e venda, maior o que a gente chama de liquidez. Então, também eu vou estar indicando para vocês empresas que têm boa liquidez, ou seja, são fáceis de comprar e fáceis de vender. Então, uma das vantagens, inclusive, da Bolsa de Valor. Né? Então, por exemplo, você quer vender um apartamento, você não pode vender o pedaço do apartamento. E aí você dificilmente vai vender na hora, a não ser que você coloque um preço, né, bem abaixo do valor. Geralmente demora um tempo para você vender o apartamento, depende da localização, depende de várias coisas do tempo que você vai vender. Agora, a ação não. No momento que você quiser, você vende pelo preço também de mercado. Mas as ações com boa liquidez, você vende instantaneamente. Tá? Não tem demora, não tem dificuldade, você mesmo faz, tá? Sem nem precisar conversar com a pessoa. Você emite uma ordem de compra ou de venda e instantaneamente essa ordem é aceita ou não, dependendo do valor, né, que você está negociando, e já entra na sua custódia a ação. É instantâneo, demora alguns segundos, tá bom? E aqui, as ações, geralmente elas são ordinárias ou preferenciais, eu vou falar sobre elas. As ações ordinárias, ela tem o final 3, igual aqui, ó, a Americanas, ela tem o final 3, tá? Então, o que é ação ordinária? Dá direito a voto nas assembleias dos acionistas. Então, quem tem uma quantidade boa de ação, quando tem qualquer deliberação, é convocado a assembleia e você pode participar, dependendo de ações que você tiver, né, geralmente uma boa quantidade, e você pode votar no que está sendo debatido, né, porque a assembleia é para uma decisão, tá bom? E essas ações estão no novo mercado, que é um grau elevado de transparência. Só que aí eu coloquei aqui de propósito americana, né? Porque foi nesse ano constatada uma fraude nela e o preço dela desabou. Ou seja, então está no novo mercado não significa grande coisa, tá? Isso é difícil de acontecer, fraude numa empresa, tá bom? São mais de 400 empresas na bolsa e só uma esse ano que estourou um caso de fraude. Né? Não é toda hora que tem, não é todo ano que tem. Aqui também tem tag along. O que é isso? Direito de receber de um comprador 80% do valor pago na aquisição da empresa. Porque geralmente quem tem mais ações negocia o valor. E quem tem menos ações só pega o que sobrar da venda, né? Da ação. Então aqui fala que você tem um direito maior aí para poder vender sua ação. Tem uma proteção maior para poder vender sua ação. Tá bom? Então, na prática, para mim isso aqui pouco significa, não é toda hora que uma empresa é adquirida por outra empresa na bolsa, tá? Então, por isso, não é principal para mim para poder olhar o preço de uma ação, escolher uma ação não, que eu levo em conta o quê? O preço dela, já falei com vocês. Então, um negócio bom, lembra Howard Marks citando?
que é um negócio bom que a gente viu ano passado? É alguma coisa que tem um preço bom. Você pode comprar até uma empresa ruim, contanto que o preço dela seja muito bom. Tá? E uma empresa muito boa, ela pode ser ruim se ela tiver cara. Tá bom? E como é que a gente vê o preço? Vou falar sobre isso hoje. Ações preferenciais dão a prioridade no recebimento de dividendos ou no reembolso de capital, caso uma companhia seja liquidada, ou seja, vá à falência. Então, você tem prioridade para receber o dinheiro que você tinha investido em ações, tá bom? Outro detalhe, não é toda hora que a empresa fale na bolsa também não, tá? Quero falar para vocês, na Bolsa de Valores estão as melhores empresas do país. E a partir do momento que ela coloca ação na Bolsa, ela tem que ter uma transparência muito maior do que uma empresa que não tem ações na Bolsa. Então, mesmo no caso das americanas, tá, se fosse uma empresa fechada, o risco de acontecer aquilo era muito maior, porque a transparência é muito menor. Tá certo? A partir do momento que está com ações na Bolsa, ela sofre auditoria. Os próprios acionistas, as pessoas que têm ações, eles podem ir participar do conselho, muitas vezes, olhar por dentro da empresa como ela está, entendeu? Ou seja, a fiscalização é muito maior que uma empresa fechada. Tá? Então, não assuste com essa questão de falência, não. Outra coisa, nenhuma empresa fale de uma hora para outra. Quando qualquer coisa acontece, o preço cai sim, mas você pode sair antes do pior acontecer. Tá? Assume aquele prejuízo que você está tendo inicialmente e parte para outra, tá bom? Não precisa perder o dinheiro todo, isso eu quero falar. Então, tá. Agora, aqui, por que ações de dividendo vencem? Isso aí a gente vai falar daqui a pouco, tá? Deixa essa pergunta. Mas aqui, até coloquei, será que garante isso aí, a lei garante? Não, a lei não garante nada, tá, gente? A lei não garante nada. Se a empresa falir, você não vai receber dividendo nenhum. Se os sócios fugirem, etc., entrarem com uma manobra jurídica. Tá? Então, por isso, as ações preferenciais têm o ticker 4. Tá? Então, aqui, por exemplo, o IBR4, isso aqui é uma ação preferencial. Tá bom? Eu não coloquei o ticker dela aqui, desculpa, mas é 4. Ordinária 3, preferencial 4. Tá? E aqui eu estou mostrando a Oi, né? O preço dela desabando, porque ela estava em recuperação judicial, saiu e depois entrou novamente. Então, o preço dela desabou. Estava até alto aqui nesse... Isso aqui ela caiu mais ainda, 18 de maio desse ano, tá? Ela caiu até mais, tá menos de R$1, mais ou menos, por aí, tá bom? Então ela não faliu, mas está numa situação muito ruim. Pode recuperar? Pode. A partir do momento que ela não falir, ela pode recuperar, mas hoje é um ativo de risco. E quando tem prejuízo, não paga dividendo. Então não adianta ela ser preferencial. Por isso que eu falei com vocês, ordinário ou não interessa. Pega e compra a que estiver mais barata. Eu nem me preocupo com isso ordinário ou preferencial. A que está mais barata eu compro. Vou ver aqui. Obrigado, Raíssa, tudo certo. Stephanie, a Oi não foi comprada? Não. A Oi, ela era um grupo, na verdade, um grupo português, né, que tinha há muito tempo atrás, mas já saiu da Oi. Ela era praticamente estatal, apesar de ser privada, né, essa empresa portuguesa era aliada, até na época que o Lula era presidente ainda, e colocou muito gente do governo para administrar, então foi um caos, gente que até que não era da área de telecomunicações, então ela degringolou, o preço desabou, e aí mudaram, né, saiu a Telecom Portugal, né, do capital da Oi, quem ficou tentou organizar a empresa, mas está numa dificuldade muito grande. Ela vendeu, inclusive, já a telefonia móvel dela, desculpa, telefonia fixa e telefonia móvel, ela vendeu os dois, a fixa, praticamente ela encerrou, vendeu a telefonia móvel, né, celulares, vendeu torres, hoje ela não é mais uma empresa que visa ser de telefonia, ela está atendendo a ser uma empresa de internet, né, fibra ótica, tá certo? Mas está com muita dificuldade, porque precisa investir bastante e ela está sem caixa, né? Então hoje ela está vivendo um momento muito complicado por causa disso. Ela não conseguiu fazer com sucesso essa mudança de uma empresa de telefonia para uma empresa de fibra ótica, tá? Então aí estão com sócios, majoritariamente são sócios brasileiros, né? Como eu falei, a Telecom Portugal já saiu já desde o segundo governo do Lula. Então, vamos lá. Bom, a lei prevê pelo menos uma para ações preferenciais. Pelo menos 25% do lucro líquido como dividendos. Tem empresa que paga até mais, a gente vai discutir sobre isso. Chama payout, é quanto que a empresa paga, mas pelo menos 25%.
ou o direito de receber pelo menos 10% a mais de dividendo que as ações ordinárias, ou o mínimo direito às mesmas condições de tag along. Então, qualquer uma dessas daqui é obrigatório, pelo menos uma dessas condições, tá? Para as empresas de dividendo, tá bom? Então, aqui, geralmente, ela paga 25% no mínimo, geralmente acontece assim. Então, a princípio, são ações que preferíveis para se receber dividendo, que é o objetivo, né, que eu estou passando para vocês. Porém, o que acontece aqui, a ordinária também paga dividendo. Então, se ela estiver mais barata que a preferencial, às vezes o dividendo numa ordinária é maior do que na preferencial. Tá? Então, como eu falei, eu compro a que está mais barata. Como investir na bolsa? Então, você pode, através de um corretor, primeiro, você tem que abrir conta numa corretora. Só que tem corretora, como a XP, por exemplo, que tem corretores que vão te atender. Então, eles vão cobrar uma comissão para te atender, tirar suas dúvidas, dar indicação, ou diretamente, que é o que eu faço, tá? E aconselho vocês a fazerem. Aí você tem a Rico, você tem a Clear, você tem várias outras aí que até surgiram, que não cobram a corretagem. Para o que nós fazemos, comprar ação e deixar lá, está excelente, porque às vezes não cobra a corretagem, mas outras operações que você vai fazer cobram mais caro do que uma que tem corretor. Tá? Então, a princípio, para comprar ação e deixar lá para receber o dividendo, lembra, qual é a estratégia de dividendo? Você ir adquirindo ações, essas ações todo ano elas pagam parte do lucro. Então, chegar num ponto que você tem tantas ações que você vai receber uma grana muito boa todo ano e com essa grana você paga as suas despesas. Isso é uma renda passiva, esse é o objetivo. Tá? Então, você tem uma quantidade boa de ações e você vai adquirir isso com o tempo, não dá para ser de uma hora para outra, a não ser que você ganhe na loteria, você ganhe uma herança muito boa. Tá? Então, não tem mágica, tá, gente? Isso é igual árvore. Não dá pra você colocar uma árvore, plantar uma árvore e no outro dia ela está aí gigante. Isso demora anos. Hoje mesmo eu vi, essas lembranças de Facebook, uma árvore que eu planto, 3 árvores que eu pedi para plantar aqui na frente do prédio que eu moro, elas demoraram 8 anos, completou, que eu pedi. 8 anos. Elas demoraram uns 3, 4 anos para crescerem. Então, elas estavam pequena e tal. No início a gente cuidava, aguava, o pessoal aqui de casa, a gente ia lá, molhava as árvores, né? Cuidava, ver se estava tudo bem com elas, tirava alguns galhos, estavam quebrados, enfim, cuidávamos da árvore. Demorou 3 anos. Então, o investimento em ações é assim. Mas da mesma maneira que hoje eu as olho, elas estão lindas, as 3 árvores, né? Inclusive, tinha gente aqui no prédio que brigou, falou, pô, tá arrumando encrenca aí, vai ficar sujando a calçada, vai sujar a piscina. Mas depois da árvore plantada, né, todo mundo, e crescidas, todos eles agora correm para poder estacionar o carro debaixo da árvore. Né? Então, o resultado vem. Então, essa que é a ideia de investir em ações, tá bom? E por isso você praticamente não igual esperar crescer uma árvore, você vai comprando ação e deixa lá. Um belo dia, quando você olha, você tem uma renda, né, que putz, você nem imagina, e às vezes até paga suas despesas e às vezes até vai sobrar. Essa que é a ideia, tá bom? Então, a estratégia se baseia nisso. Por isso que diretamente dá para fazer, e que eu estou passando para vocês, serve para vocês se orientarem e não precisarem pagar ninguém. Até porque quando você está pagando alguém que ganha pela indicação que está fazendo, ele não necessariamente vai te passar o que é melhor, ele vai querer que você compre e vende toda hora para poder ganhar corretagem. Né? Então, por isso que é importante você entender isso que eu estou falando, para você mesmo administrar a sua carteira. Tá? Isso, ao longo do tempo, faz uma diferença danada. Tá? Porque estamos falando em 10, 15, 20 anos. Então, todo ano que você economizar faz uma diferença imensa. Lembra que a gente conversou, né? Nosso segundo encontro nosso sobre redução de despesas. Você não pensa que é um dia só, um mês só. Tem que pensar em 10, 15, 20 anos, que é bem isso até mais. Para vocês são jovens, para pensar em 40 anos, 50 anos aí que vocês terão investindo e colhendo frutos desse investimento, tá bom? Então, por isso, diretamente, é o que eu aconselho a vocês. Quais são os setores de dividendo? Deixa eu fechar aqui para vocês poderem ver melhor, para ver as perguntas. Quais setores são de dividendos? Financeiro,
bancos, tá bom? Alguns colocam seguros também aqui na parte financeira, tá? Coloquei bancos, os tradicionais, porque banco digital entra na categoria de ações de crescimento. São ações que as pessoas investem esperando, né, que o banco é pequeno, que ele cresça e quando ele ficar grande a pessoa ganha uma grana, porque valoriza a ação. Então não é de dividendo. Então aqui são os bancos que já são consolidados, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, tá? Elétricas. Então, por exemplo, a EDP aqui no estado, ela fechou capital há pouco tempo. Né? O negócio é tão bom, a bolsa é tão boa que até quem abriu capital para pegar dinheiro, depois que já conseguiu expandir o negócio, ele vai falar, pô, não preciso mais ter ação, ele compra das pessoas que venderam, as ações ele compra, paga um preço mais alto até do que o mercado, para tirar essas ações e ele voltar a ser o dono único, tá? Para vocês terem uma ideia, como é bom o mercado financeiro. Saneamento também, seguros que eu comentei, tá? Telecomunicações, então, por exemplo, a Oi, TIM, são boas empresas que estão na Bolsa de Valores. Seguro, você tem, por exemplo, Caixa Seguridade, Banco do Brasil Seguridade. Tá? Saneamento, você tem Sanepar, que é saneamento lá do Paraná. Você tem a Cesan, saneamento de Minas Gerais. Você tem aí Sabesp, saneamento de São Paulo. Tá bom? Concessionárias rodoviárias. Tem Eco-Rodovias, tem até aqui no estado. Tá? Então, você reclama de pagar pedágio, eu penso o contrário. Quanto que deve lucrar por ano, né, essa empresa que cobra pedágio aqui na rodovia do Espírito Santo? Então, você vai e compra a ação dela. Inverte o pensamento. Em vez de você reclamar de pagar o pedágio, você fala, como que eu posso lucrar com isso? Você compra concessionário. Então, são setores aqui tradicionais de pagamento de dividendo. Quando uma empresa paga dividendo? Quando ela não tem onde gastar o dinheiro. Quanto menos ela tiver onde gastar o dinheiro, mais ela paga dividendo. Como assim, Rodrigo? Um banco. Você pensou, por exemplo, o Banco do Brasil, que é estatal, mas já expandiu para onde tinha que expandir. É difícil pensar um lugar que não tem uma agência do Banco do Brasil. Até porque hoje você faz tudo eletronicamente. Você faz tudo pela internet. Tá? Então, por isso, na verdade, estão até fechando algumas agências. Ou seja, ele não precisa gastar dinheiro alugando prédio, ou construindo prédio para colocar prédio onde vai estar lá. Ó. Você não precisa construir onde vai ter o banco. Não necessariamente um prédio, né? Ele não precisa construir o banco ou alugar um local para colocar o banco. Não precisa contratar pessoas para tomar conta. Você já tem uma boa cobertura e com a internet isso aí aumenta mais ainda, que a internet é o mundo todo, né? Você trabalha através da internet. Com isso, é um setor consolidado, que não precisa investir e lucra. Então, quando vê o lucro, o que faz? Boa parte desse lucro é entregue aos donos de ação, tá bom? Então, por exemplo, tem empresas de energia elétrica, mesma coisa. Então, você gasta muito dinheiro para construir a unidade de transmissão, de geração, né, de energia elétrica. Depois de construída, você não tem mais o que gastar, é só lucrar. Então, tem hidrelétrica aqui, empresa hidrelétrica, que distribui até 100% do lucro. Tá? Então, são setores muito bons por causa disso. Todos esses setores se baseiam nisso. Depois de estar feito o investimento inicial, eles não têm muito o que fazer, igual saneamento. Construiu lá aqui no estado, por exemplo, Cesan, já construiu as unidades de tratamento, praticamente não tem mais o que construir. Tá? Então, vai gastar um dinheiro aí com manutenção, então é muito pouco em relação ao patrimônio que eles têm. Então, o lucro que vem todo mês, né, das pessoas que pagam conta e tal, o que eles fazem? Eles pagam as despesas, não tem que guardar um dinheiro para expandir mais. Então, eles fazem o que com o dinheiro no final do ano? Eles distribuem, eles são bons pagadores de dividendos. Todos esses setores se baseiam nisso. Então, empresas que pagam dividendos são empresas que um dia começaram pequeno, cresceram a um ponto que não tem mais onde crescer. Tá? Então, eles pegam o dinheiro que eles iam usar para crescer e eles redistribuem. Eles dão para os acionistas. Tá? São setores maduros. Aqui, uma ferramenta gratuita, Fundamentos, você pode encontrar na internet, tá? Está aqui, www.fundamentos.com.br, e você pode escolher ações gratuitamente aqui. Eu vou explicar para vocês como fazer isso, como selecionar as ações que vocês querem, tá? Então, está aqui o site Fundamentos, eu sugiro, tá? Porque é gratuito.
Aí você vai lá e coloca aqui, ó, dividend yield. O que é isso? É quanto paga de dividendo anualmente, por ação, tá? Total que paga dividendo, não precisa ser só por ação. Eu coloquei aqui 0,06, ou seja, 6%. De onde sai esse número mágico? Tá? Isso mundialmente é considerado que um investimento para valer a pena, ele tem que pagar 6% de rentabilidade. Então, por exemplo, um aluguel. Você tem um apartamento para alugar, uma casa para alugar, você tem que receber 0,5% do valor do imóvel por mês, porque 12 vezes 0,5 dá 6. Então, 6%. Tá? Então, aí, o contrário, você está pagando aluguel. Você está pagando 0,3% do valor do imóvel. Está ótimo, porque está abaixo do 0,5, que seria o valor mínimo aí, tá? Que deveria ser cobrado de você. Então, até uma meta, se você paga aluguel, saber se está barato ou não. Então, muitas vezes, vale mais a pena você pagar aluguel do que comprar um imóvel. Você pode pegar, se você tiver o dinheiro para comprar, que é difícil, né? Eu, primeiro apartamento que eu quis comprar, mal tinha entrado. Eu fui conversar com um conhecido meu, que era dono de construtora. Eu pegar dica, né, com ele e tal. Aí, se era melhor fazer consórcio, ou se era melhor financiar na Caixa, ou se era melhor entrar numa cooperativa, né, de imobiliária, que foi o que eu fiz até na época. E aí eu fui conversar com ele, ele falou assim, a compra à vista, eu falei, obrigado, cara. Eu tinha o dinheiro desde a entrada ali. O cara, vou comprar à vista, não vou esquecer nunca isso. O cara que eu conhecia de anos, eu, pô, convivia com ele, falei, pô, muito obrigado, seu conselho foi muito valioso. Enfim, quem tem dinheiro para comprar um imóvel, muitas vezes vale a pena aplicar e ganhar 6% ao ano e pagar de aluguel 4%, 5% ao ano, entendeu? Então, isso aqui é uma métrica, tá, de mercado. Considera 6% é o mínimo que o investimento tem que te dar. Aí você coloca 0,6. Eu só coloquei uma coisa aqui, tá, que é o ROI, o retorno sobre patrimônio. Eu coloquei 20%. Isso aqui é para você dar uma melhorada. Décio Bazin, ele falou em 6%, né, no livro que eu passei até no grupo de vocês, Faça Fortuna com Ações. É um livro excelente. Tá? Um livro que vale muito a pena vocês lerem. Ele fala praticamente tudo que vocês precisam saber do mercado. É muito atual, apesar de ser dos anos 90 o livro. Tá? E aqui 20% foi o Vicente Guimarães, que usou algum material dele aqui. Ele tem vídeo no YouTube, ele tem uma empresa que ele vende assinatura, né? Para saber escolher quais ações você comprar, até quando comprar, de assessoria de investimento. Né? Ele vende esse serviço aí. E ele sugere colocar 20% aqui no ROI, por isso que eu fiz isso daí. Né? Turbinar o que Décio Bazin ensinou. E aí o que acontece? Aí aparece aqui, deixa eu ampliar só para poder explicar melhor para vocês, tá bom? Então, olha só. Aqui apareceu o Banco do Brasil, estava 37,53 em maio também, tá? Isso daqui, quando eu fiz essa pesquisa. Hoje já está R$ 47,00, tá bom? Mas na época estava 37,57, pagando 11,46% de dividendo de hoje. Então está bem acima de 6%. Rodrigo, aqui tem a Gerdau também, está pagando 16%, está pagando mais, só que é setor de metalurgia. Aqui a Gerdau também está pagando aí, eu até perdi aqui, está aqui. 11%, 16%, só que isso aqui é setor de metalurgia, não está daqueles setores que eu falei. Metalurgia é um setor cíclico, tá? É um setor que nem sempre paga bons dividendos. Por isso que eu não selecionei aqui. Aqui é Gerdau também. 3, lembra? Ordinária. Gerdau, ordinária, Gerdau preferencial. Aqui é a siderúrgica Gerdau, né? É ordinária. Tá bom? Por isso que eu não as adicionei. Tem gente que está considerando aí Petrobras dividendo, né? Apesar que é um setor cíclico o petróleo também, tá bom? Aqui o dividend yield, olha, você estava 73%, altíssimo. Estava pagando bastante dividendo, né? A Petrobras. Agora caiu um pouco, continua bom. Mas é um setor cíclico. O que é cíclico? Estão lembrados de Howard Marks? É um setor que às vezes tem muito lucro, mas às vezes o lucro despenca. Então não é bom para ter numa carteira de dividendos. Aqui, ó, Marfrig, que é carne, entendeu? Esse aqui é Bradespar, isso aqui é uma empresa que controla a Vale. Então, minério é o quê? Commodity. É um setor também de variação muito grande, né? Commodity é petróleo, minério, soja, celulose. São setores que não tem assim, uma grande tecnologia para você poder produzir.
Então, por isso é fácil entrar no mercado, e são setores que dependem muito da economia. Tá? Então, por isso são setores cíclicos, assim como construção civil. Você também não se costuma colocar empresa de construção civil na carteira. Tá? Então, ó, por isso que Vale está aqui, está acima de 6%, eu também não selecionei. Selecionei quem aqui? Aqui no caso, o Banco do Brasil, setor financeiro, tá certo? Acima de 6%. Aqui é uma particularidade. Isso aqui é Taurus Armas, tá bom? E não estava naquela lista, porque só tem uma empresa de arma no Brasil, e a Taurus. E ela está exatamente nesse momento que ela cresceu tanto, tanto, que ela não tem praticamente para onde crescer. Então, ela tem distribuído grandes dividendos. Aqui estava na faixa de quase 11%, né? As duas. Então, aqui no caso, qual que eu compraria? A ordinária, porque está pagando dividendo maior, porque estava mais barata na época que eu pesquisei, tá bom? Então é assim que você faz a pesquisa. Você vê que eu tirei setores aí, tá? Que são setores, aqui estão de várias empresas que apareceram, mas todas essas aqui são de setores cíclicos. Então eu peguei, e além da Vale aqui. Então peguei, nessa primeira página, tem mais, tá, gente? Que eu só peguei para dar um exemplo, tá? Então peguei aqui, dessa parte, essas três aqui, na verdade são duas, né? Duas ações. Então mostrei que tem que estar acima de 6% e de um setor daqueles que eu falei. Banco, seguro, né, concessionária de rodovia, saneamento, tá bom, gente? Então é assim que vê. E é assim que seleciona. De preferência também, faça pesquisa para 10 anos, tá? 10 anos. Quanto mais tempo você estuda, melhor. Então, dei um exemplo aqui, estava mostrando, tem a opção de você procurar 5 anos, tá? Quanto tem pago de dividendo. Então, você vai pesquisa empresa. Você já sabe os setores, vai jogando. E até é legal você colocar em mais tempo, porque em mais tempo tiraria os setores cíclicos da carteira. Porque quando está embaixo o mercado cíclico, ele paga pouco dividendo ou nem paga. As empresas têm prejuízo. Então, filtraria esses resultados aqui. Mas eu só coloquei para dar um exemplo de como você faz. Tá bom? Pode também assinar. Aí eu mesmo aproveitei, teve uma promoção da Nord, é uma casa de análise, assim como tem Empíricos, assim como tem Vicente Guimarães. E eu, no caso, aproveitei uma promoção e foi muito boa essa promoção. Paguei R$ 40, R$ 40 por mês, uns R$ 500 aí, para ter 5 anos de assinatura de quatro séries. Aí foi dividendo, ações de valor, e várias outras ações. Fundo imobiliário, que eu não invisto, mas estava tudo em pacote lá. Aí eu falei, cara, vale a pena. Eu já tenho assinatura da Vicente Guimarães e tem da Empíricos. Né? Além, isso aí para quê? Para poder olhar os preços, né? Porque lá eles colocam preço máximo a se comprar e tal. Mas com isso daqui que eu estou falando para vocês, vocês não precisam nem fazer assinatura. Segue essa questão de 6%. E quando a ação ficar aí 2 semestres pagando menos, 2 semestres ou 2 anos, no caso, pagando menos de 6%, vocês vendem a ação e compram outra, que esteja pagando 6%. É simples assim. Aí você não precisa de grande preocupação, porque para calcular o valor de ação, que é o valuation, você tem pelo menos aí três formas. Tá? Você pode comparar empresas do mesmo setor, né? Aí você tem que olhar os múltiplos da ação. Preço por lucro, por exemplo, para ver. Quem tiver menor preço por lucro está mais barato, você compra. Tá? Ou você pode também fazer o valuation, que é um cálculo bem complicado e muito chute. É uma fórmula gigantesca e você vai adicionando lá, por exemplo, quanto você espera que a empresa vai crescer, quanto está os juros na economia. Então, os juros muda, quanto você acha que a empresa vai crescer, isso aí é um chute aí muito grande, né? Difícil de você acertar. Enfim, mas tem essa forma que é mais usada, inclusive, tá? Para calcular o valuation. E você pode olhar também na série histórica, tá na internet mesmo, no Google, você joga o nome da empresa e aparece um gráfico com o valor dela. Você coloca nos últimos 5 anos e você vê aí qual foi a média de preço. Aí você tem uma noção se ela está cara ou barato com o preço atual. Tá? Mas com essa questão dos 6%, é só você levar em conta isso aí. 6%. Inclusive, eu estava vendo dessa série que eu assinei da Nord, o rapaz que fez uma live lá das ações de dividendo, eu fui ouvir a live dele para ver o que ele faz e tal, trocar, não que não conversei com ele, mas para ter uma ideia do que ele fala, né? E ele falou isso daí, ele usou exatamente desse Bazin, né? Então, ele coloca que é preço dividido por lucro, né? Aí você tem o valor da ação, tá?
Então, preço é igual ao dividendo, tá? Dividido pelo valor dela. Tá? Então, você substitui 6% o rendimento, tá? E aí você vê o quanto que vale a ação jogando isso daí. Tá? Dividendo é quanto está pagando pelo valor dela naquele momento. Você coloca 6%, e aí você vê o quanto que ela deveria valer. Tá? Faz essa formulinha e você consegue achar. Mas, todo jeito, analisa, entra aqui no final, está pagando 6% ou mais? Ok. Caso contrário, 2 vezes sem pagar 6%, você vende e compra outra pagando 6%. Está aqui o livro, né? Décio Bazin, esse aqui, que até já apresentei para vocês enquanto passado. Tá? Escrevi esse livro que eu já compartilhei para vocês em PDF. Quem quiser físico pode comprar também, compra em sebo. Não é ruim também não. Tem gente que não gosta de ler em PDF, né? Enfim. Mas todo jeito eu compartilhei em PDF para vocês. Falta de oportunidade de ler, não. Barsi também segue isso, falei dele no encontro passado. Ele investe em empresas de dividendos. Eu falei que tinha 1,4 bilhão, ele tem lá por volta, tem volta de 4 bilhões atualmente já. 1,4 bilhões é a última vez que eu vi. Aí eu estava vendo algum material que falava de 4 bilhões que ele tem. Estratégia do Décio Bazin. Tá? Então, ele divide igualmente o valor investido nas ações escolhidas. O Barsi pega uma só. Eu acho melhor isso aqui, tá? Por exemplo, você tem R$1.000, em vez de você pegar R$1.000 e dividir em 10 ações, vai ficar muito pouco para cada ação. Compra só uma. E vai comprando essa ação, vai comprando todo mês, com pouco que você tem, vai comprando. Quando ela ficar cara, você para e começa a comprar outra. E qual que você começa a comprar primeiro? É que estiver pagando maior dividendo. Tá certo? E assim vai, até você montar a tua carteira, que é um trabalho de longo prazo. Aqui eu já falei, né? Escolher ações que pagam 6% de dividendo ao ano. Às vezes pode ser até 4 ou 5%, uma empresa que estiver crescendo, mas a princípio 6% é o número mágico que eu já expliquei para vocês. Tá? Aqui eu não quero uma empresa que está pagando 4 ou 5, mas ela tem perspectiva de crescer e pagar mais no futuro. Então, ele abre essa exceção no livro dele, que é bem sensato. Igual comentei aqui, vender a ação por 2 semestres consecutivos, ela pagar, que ele chama de cash yield, né, que eu falei de dividendo yield, a gente falou de dividendo yield, né, for menor que 6%. O que é isso? É o percentual, né, em dinheiro que ele está pagando sobre o valor da ação. Tá? Então, se valer R$100 a ação e pagar R$6, pagou 6%, tá ok. Aí vale R$100 a ação, pagou R$5 de dividendo durante o ano, porque a empresa tem empresa que paga trimestral, tem empresa que paga semestral, tem empresa que paga anual. Por isso que eu estou falando ano toda hora. O que interessa não importa se paga semestral, trimestral ou anual, o importante é durante o ano quanto pagou de dividend yield, que o Décio Bazin chama aqui de cash yield. Tá? Se for 6% ou mais, ótimo, caso contrário, não. Então, ele fala aqui, ó, se por 2 semestres, quer dizer, durante um ano. No caso, se ela paga anualmente, por isso que eu falei 2 anos. Se não pagar 6%, você vende a ação. Se for semestral, 2 semestres. Se for trimestral, então faz durante o ano, né? Faz análise durante o ano, se pagar mais de uma vez por ano, se pagar uma vez por ano, faz análise depois de 2 anos. Aqui, vender a ação se houver fortes boatos sobre a ação. Isso aqui, forte boato é abstrato, mas seria, por exemplo, igual a loja americana. Teve um grande rombo na loja americana. Ouviu isso e já vende a ação. Por isso que a ação cai imediatamente, né? Porque o mercado segue isso. Qualquer denúncia assim, que puder comprometer a empresa, quando fala que é forte boato, é porque começam fontes confiáveis a falar antes de ser realmente noticiado e comprovado. Né, mas pessoas sérias começam a falar que tem problema com a ação, então venda. Foi forte o boato, não foi provado ainda, mas são pessoas confiáveis que estão falando que tem problema com aquela ação. Então ele manda vender logo. Tá? Aqui, com o tempo, você vai ver que não precisa ser bem assim, mas a princípio segue-se essa regra para diminuir o risco. Tá? Empresas que pagam mais dividendos superam o S&P 500. Aqui nos Estados Unidos, a bolsa lá, uma das bolsas, a bolsa tradicional é essa daqui. Tá? Então, está mostrando que quando pagou dividendo, tá? $100 mil aplicado, então em 81. Em 2013, lembra, longo prazo, gente,
Curto prazo, essa análise aqui não dá para ser feita. Mas no longo prazo, quem aplicou 100 mil ganhou 22 anos. 100 mil se transformaram em 5 milhões e 100 mil dólares. 100 mil dólares, empresa que não paga dividendo, 3 milhões e 500 mil. É porque aqui é o material do Vicente Guimarães, uma apresentação que ele fez, tá? Até passei no grupo já essa apresentação, onde ele mostra que ações de dividendo tendem a valorizar mais que a ação que não paga dividendo. Tá? Aqui é de acordo com o que o Décio Bazin investia. Tá? Então, em um período de 16 anos, se você tivesse investido 10 mil em 2000, você teria cerca de 270 mil em 2016, seguindo o modelo simples de dividendo do Décio Bazin. É bem interessante isso aqui, modelo simples, que eu falei para vocês, não tem grande matemática, não tem grande estresse, grande perda de tempo. Então, está aqui ó, o rendimento da Bolsa, e está aqui seguindo o Décio Bazin. Olha como que a lucratividade foi muito maior. Ou seja, é um método que funciona. Tá? Num período maior, se você tivesse investido 10 mil reais, tá? Você teria ganho, teria transformado esses 10 mil em 1.476.000. Então, vocês estão vendo o poder do investimento na Bolsa de Valor? Ah, Rodrigo, mas durou aí 25 anos. Pô, mas para quem é jovem, cara, 10 mil reais não é uma quantia impossível, né, de você conseguir a partir do momento que você está trabalhando. Coloca 10 mil e 25 anos depois, não é que você demore 1, 2, 3 anos para juntar isso aqui, não interessa. Mas botou lá 25 anos depois, quer dizer, volta 30 anos, você demorou 5 anos para juntar 10 mil. Mas depois de 25 anos você tem 1.476.000, pô, um resultado bem interessante. Eu queria mais, então aumenta isso aqui. Ó. Mas olha o potencial de aumentar quase 150 vezes, né? 150 vezes o valor que você aplicou. Que investimento que te dá isso? É por isso que eu escolhi esse método para explicar para vocês. Tá certo? Se for em ação de dividendo, você até esquece isso, que a ideia não é você gastar o dinheiro. Imagina que você tenha, todo mês, se ganhasse 10 mil, você colocou 10 mil e está ganhando 1.476.000 por mês. Imagina só, essa que é a ideia da ação de dividendo. Você não precisa vender seu patrimônio, você está mostrando que a valorização é muito grande, tá certo? Com esse método que eu estou explicando para vocês, que é o do Décio Bazin. Tá? Mas você tem que pensar que você está ganhando dividendo. E aqui também esse valor, a gente vai ver, reaplicando os dividendos. Por que as ações de dividendos vencem? Primeiro que você vai errar menos, porque as ações de dividendos são melhores. Tá? São as empresas consagradas, lembra que eu falei com vocês? Aqui ações de valorização, que é o contrário, né, de dividendo, é ação que não paga dividendo. São difíceis de você acertar. Dividendos não. As aves não crescem até o céu. Então, se você selecionar uma lista de empresas que mais cresceram e valorizaram nos últimos 10 anos, com certeza não serão as mesmas que mais vão valorizar nos 10 anos seguintes. Né? É difícil ter uma empresa que cresce para sempre. Isso que ele está falando aqui. Quem segue essa estratégia compra várias ações, esperando que uma cresça até o céu e compense as que não crescerem, tá bom? Mas a de dividendo, você tem um risco bem menor disso aí. Você não precisa ter essa aposta tão grande. Uma ou outra ação de dividendo que não der certo, mas a grande maioria vai dar certo. E a que não der, você troca, como eu falei com vocês, rapidamente, sem perder tempo. Boas ações de dividendos são fáceis de identificar e fáceis de precificar, né? Como eu falei, tem 6% pagando ou mais entra para dentro. São ações com resultados robustos, rentáveis e seguras, né? Setores maduros, consolidados, como já falei. É mais difícil uma empresa dessa passar por dificuldades. São menos cíclicas, ou seja, igual foi do petróleo. O petróleo está na alta, Petrobras lucrando bem. Petróleo cai, Petrobras lucrando pouco. Ou Petrobras, governo interfere no preço do petróleo, empresa desaba. O governo para de se meter com a Petrobras, empresa valoriza. Entendeu? Então, cíclico é isso. Setor de construção, tá? Juros altos, lá embaixo, que ninguém vai querer comprar e pagar juros altos. Juros cai, lá em cima, aí juros sobe de novo, assim vai. Lembra, o mercado é cíclico. A ação de dividendo, elas são mais constantes, elas variam um pouco. Então, aumenta um pouco o valor delas, mas também cai pouco. Então, na média, você ganha bastante. Só uma observação, tá, gente? Tem milionário igual o Luiz Alves,
que ficou bilionário, né? Investindo em ações de crescimento, não ações de dividendo, tá bom? Assim como, até falar para vocês, eu mostrei, logo no primeiro encontro nosso, Peter Lynch, mostrando o fundo de ações valorizou muito mais do que títulos, né, do que poupança. Então, ele investe também em ações de crescimento. Eu quis mostrar ali com aquela apresentação é como a bolsa é poderosa. Tá? Agora, tem gente, como eu falei, o Peter Lynch, o Warren Buffett, né? Aqui no Brasil, Luiz Alves, esses caras ficaram bilionários investindo em ações de valorização. Mas eu acho que é melhor investir em ações de dividendos. Eu tenho ação de valorização, eu tenho ação de recuperação, eu tenho todo tipo de ação na minha carteira, mas meu foco é dividendos. Por quê? Porque eu penso no meu futuro, eu penso na renda passiva que vai garantir meu futuro, independente de aposentadoria, tá bom? Por isso que eu estou passando isso para vocês. Então, segunda crença no mito de que dividendos não geram crescimento. A gente viu que gera, né? Gerou mais do que as ações em geral, os gráficos que eu mostrei anteriormente para vocês, tá bom? Outro mito, empresas que retêm lucros vão crescer. Empresas que pagam poucos dividendos tendem a investir mais, portanto, vão ter taxa de crescimento e valorização maiores. Então, vai ser errado, tá? Você ia pensar que tinha que comprar empresas que pagam pouco dividendo, que ela vai crescer mais, vai valorizar mais. Mas as empresas que mais pagam dividendos são as que mais valorizam. A gente viu anteriormente, até opa, estou apertando errado toda hora, senão. Mas está aqui, ó, esse gráfico aqui que comprova, foi um estudo que foi feito, tá? Nos Estados Unidos, e você percebe, aqui, ó, payout, percentual de payout. As empresas que mais pagaram dividendo, que tiveram payout maior, lembra que payout é quanto do lucro que a empresa vai distribuir. Então, por volta de 90% foram as empresas que tiveram maior valorização em relação a empresas que pagavam menos dividendo. Essa é uma regra que mostra que vai contra o senso comum. Então, comento com vocês até, né, quem tem aula lá comigo, que uma coisa é o que se fala e outra coisa é a realidade. Como é que você sabe a diferença? Analisando dados. Por isso que eu estou trazendo gráficos aqui para vocês para mostrar isso. Pesquisas, estudos que foram feitos, tá? A evidência histórica sugere fortemente que o crescimento esperado dos lucros futuros é mais rápido quando os índices de pagamento de dividendos são altos e mais lento quando os índices de pagamento de dividendos são baixos. Então, vai valorizar mais, né? Crescendo o lucro, cresce o valor da ação. No curto prazo, essa regra não é seguida, mas no longo prazo sempre casa lucro e valorização da ação, tá bom? Ações de crescimento quase sempre são muito caras. Ah, isso aqui, cara, é um negócio muito louco. Os caras, por exemplo, você tem aí Magazine Luiza, que foi um sucesso, uma empresa de crescimento, e deu uma fortuna para o Luiz Alves, que já era muito rico, tá? Porque ela valorizou aí 15.000% aí, em 10 anos, não lembro de cabeça aqui, tá bom? E ela estava cara pra caramba antes da pandemia. O que é caro? O preço-lucro, você considera até 15 aí para poder comprar ação, né? O que é o preço-lucro? É o tempo que você vai demorar para ter esse retorno, né? O preço da ação sobre o lucro dela. Tá? Então, quanto menor esse valor, melhor. Porque, por exemplo, se a ação tem preço-lucro de 15, significa que ela vai demorar 15 anos para te retornar quando você pagou nela. É considerado um preço bom. Não é barato, não é considerado um preço bom 15. Geralmente a média da bolsa é 12, né? O preço-lucro das ações. Você compra uma empresa com 5, o preço-lucro é excelente. Por 5 anos você tem de volta o quanto você investiu. Tá? A Magazine Luiza, ela chegou a valer aí 70 vezes. Essas empresas de crescimento eles têm 200, 400, 1.000 preço-lucro. Ou seja, vai demorar 1.000 anos para poder ter de volta quanto você investiu na empresa. Só que quem investe nela fala, não, mas o lucro vai crescer. Não está dividindo preço sobre lucro. Então, se o lucro aumenta, diminui esse tempo. Só que isso é uma aposta. Pô. Por isso que eu não gosto disso aí. Eu tenho algumas empresas de crescimento, mas assim, bem estudadas, bem escolhidas, bem baratas quando eu comprei. Tá? Por isso que eu tenho lucro. Aí quando ela chega num preço que eu acho bom, eu vendo e compro ação de dividendo. É uma forma de eu acelerar a formação da minha carteira de dividendos. Tá? É uma aposta, você está apostando no futuro. Aqui, a Taurus, por exemplo,
ela veio de uma recuperação, ela cresceu pra caramba, porque aqui ela estava crescendo, então o preço também cresceu. O lucro foi crescendo, ela cresceu, chegou num ponto que o lucro estabilizou, aí ela caiu, porque tem pessoas que compram ação só quando o lucro vai aumentando. É a grande maioria das pessoas, tá certo? Então, por isso que caiu, mas continua uma excelente empresa e ela passou a fazer o quê? Crescer menos e pagar mais dividendo. Então, ela se transformou numa empresa de dividendo, tá? Ações de dividendos geralmente são baratas, pois tem um prêmio de valorização menor. Ou seja, ninguém está apostando que vai ficar gigante no futuro, porque sabe que não vai ser muito. Muitas vezes negociam com preço exageradamente baixo, abaixo do valor patrimonial. O que é isso? Você imagina que a empresa vale R$ 1 bilhão, e na Bolsa ela está valendo 800 milhões. Então ela está abaixo até do que ela tem de maquinário, ou de reserva de dinheiro, ou de máquinas. E aí são barganhas, né? Você consegue comprar uma empresa dessa até abaixo do valor dela justo. Tá? Mesmo sendo empresas sólidas, com alta rentabilidade e alta lucratividade. Assim, a margem de segurança é muito maior nessas empresas e a taxa de erro é muito menor. O que está falando? Então, as empresas de dividendo, às vezes, estão abaixo do valor justo dessa ação. Você vai comprar, no mínimo, ela vai voltar para o valor dela justo, porque na Bolsa ela deveria estar valendo mais. Geralmente você paga um prêmio, empresas bolsas vai pagar mais do que ela vale de verdade. E com a ação de dividendo, não, às vezes está mais barato até do que ela vale de verdade, que é uma incoerência. Mas lembra, o mercado é feito de pessoas, e as pessoas não são lógicas, não são coerentes. Custam caro, né? Então, e quanto mais caro você paga, mais chance você tem de perder dinheiro. Lembra? Ciclo de mercado? No topo, caro. Comprou, a tendência é o quê? Cair, você perder dinheiro. E o risco é o qual? Lembra Howard Marks? Foi uma das lições dos empreendedores, que eu até perguntei para vocês, né? O que a gente aprendeu aí? O que os empreendedores ensinam? Então, preço, o risco está no preço. Howard Marks ensina isso daí. Tá? E também ensinou ciclo de mercado. Você vai comprar o quê? Na baixa e vender na alta. Foi outra lição que a gente aprendeu também dos investidores. Ó, se você perde 1% na ação, tá? Ela depois demora 1% para voltar ao quanto estava antes. Se cai 5% a ação, ela tem que valorizar 11% para recuperar esse 5% que ela perdeu. Aí você vem para cá. Se ela cai 50%, ela tem que valorizar 100%, até ela tem que recuperar os 50%. Ela caiu, né? 50%. Ela tem que voltar para o ponto inicial, ela tem que voltar valorizando 100%. Vai ser quanto ela vai demorar para recuperar os 50% que ela perdeu. Ela vai, 50 menos, para ela voltar para onde ela estava, ela tem que valorizar 100%. É a ida e a volta. Para compensar a saída, a volta tem que ser de 100%. Se desvaloriza 70%, ela tem que valorizar 233%. Então, você está vendo quando você compra caro e a ação desvaloriza, qual o prejuízo que você tem? Então, você imagina uma empresa que você comprou ela que é 80%, ela tem que valorizar 400% para voltar ao preço inicial, não é para dar lucro. É para você não perder dinheiro. Então, você esperar a variação de 400%, cara, é um negócio bem complicado. E é mais difícil de errar quando investe em dividendos. Tá? Por isso você não tem tanto erro, porque são empresas consolidadas, empresas redondinhas, empresas que não vão desabar o preço delas. Não valoriza muito, igual uma ação de valorização pode valorizar, igual a Magazine Luiza já valorizou, mas também não cai igual a Magazine Luiza que caiu depois da pandemia. Carteira sem dividendos não conta com o poder de reinvestimento dos dividendos. Então, é uma coisa que eu já comentei com vocês, tá? Lembra de bola de neve que eu comentei? É você reinvestir os dividendos. Às vezes, você é responsável por 50% do desempenho do investidor reinvestir. Então, no início, antes de você consolidar a sua carteira para poder viver, não gasta o dividendo que você recebe, não. Recompre ações. Não precisa ser da mesma empresa, compra uma ação que está barata. Então, recebeu lá no final do ano dividendos, pega esse dinheiro e compra mais ação. Isso é uma bola de neve positiva que os dividendos proporcionam. Você pode aumentar 50% do seu desempenho. Tá? Se você não reinvestir, você vai ter um resultado, que vai ser muito maior você reinvestir no dividendo. Aí depois, quando você tiver a sua carteira montada, você pode pegar o dividendo para viver, você não precisa mais montar a carteira. Já chegou num ponto que te banca. Aqui, então olha só, sem reinvestir dividendo, tá? Em 25 anos, 10 mil foi para 65 mil na Bolsa Americana. Reinvestindo dividendo, 10 mil foi para 100 mil.
Ah, então está vendo aqui a diferença. Tá? Reinvestir o dividendo sem reinvestir. É muita coisa, isso eu estou dando uma acelerada, tá bom? Prometi no início, estou fazendo isso aí. Ambev, 22 anos. Tá? Aqui, sem reinvestir dividendo. Andou de lado a ação. Reinvestindo dividendo. Aumentou 40 vezes. Ó, de 10 mil se lucrar, 400 mil. Reinvestindo dividendo. Sem reinvestir, de 10 mil foi para 50 mil. Variação muito pequena para 10 anos. Aqui, gente, veja só. Essa parte aqui, então já vou falar, vocês não terem problema. Raíssa, Stephanie, quem mais é depois? A pergunta vai ser sobre isso aqui que eu vou explicar para vocês. Esse é um texto de Okada, tá bom? Os recentes preços das ações, comparados com os tempos, abaixaram geralmente pela metade ou um terço. E nos casos piores, as que caíram para menos de um décimo. Isso aqui foi no Japão, nos anos 40, imagino eu, né, pelo texto, pela data do texto, meados dos anos 40. Tá? Eu não tenho nada de bolsa americana, bolsa japonesa, tá? Muito menos da história dela, mas eu imagino que seja por aí pelo texto de Okada. Por causa disso, são incontáveis as pessoas que tomaram um grande prejuízo. Dentre essas pessoas, diz que há quem ficou louco, né, ou se suicidou. Assim, na verdade, ultrapassando a lástima é uma tragédia. Por uns tempos, falamos que a popularização das ações divulgaram bastante em jornais e rádios, ou seja, lembra ciclos da Bolsa? Ciclos, de Howard Marks, né, que pode ser o ciclo da Bolsa, pode ser qualquer ciclo. Quando a ação está chegando perto do topo, ou quando o bem está chegando perto do topo, começa a sair, né, no caso aqui, jornal, rádio, hoje tem internet também para divulgar, já há muito tempo já tem televisão. Aí pessoas começam a entrar e comprar ação. Aí sobe mais ainda o preço e geralmente passa do valor justo, tá bom? Mas para a situação atual nem devem ter meio de se desculparem, né? As pessoas que falavam, a compração tá muito bom, tá bombando. As pessoas que compraram no ano passado, quando as ações estavam em alta, nem se cogitavam em dividendos. Olha, o Okada, ele usava a métrica de dividendo também, mais anteriormente até do que Bazin, que usou nos anos 70, o Barsi também começou a usar nos anos 70, tá bom? Ele lá nos anos 40, ele escreveu esse texto já, e que é atual, por isso que eu escolhi também, para poder falar disso. Ele fala de finanças de uma maneira muito útil, muito simples e útil para os dias atuais. E, ao mesmo tempo, ele fala de saúde, por isso que eu achei, é o único, eu nunca vi nenhum curso, nenhuma palestra, nenhum livro, nada que misture essas coisas. Então, aí está a justificativa desse projeto. Eram somente pessoas objetivando lucro pela subida de preços, a especulação, né? Se eu subir, ganho tanto. Mas lembra que a gente conversou no encontro passado? Próprio Okada falando, não compre ação pensando em valorização. Você tem que pensar que pode desvalorizar. Então, use um dinheiro que não lhe é necessário. Então, lembrar isso aí que a gente conversou? Então, isso aí seria uma lição do investidor. E aqui ele está falando, as pessoas que não seguiram isso, que quebraram, muitos colocaram o dinheiro todo que tinha, tá? E aí, por exemplo, você imagina uma pessoa que tem uma poupança para velhice, e aí viu o oba-oba da Bolsa sem estudar, que foi outra coisa que a gente falou também, que é importante estudar a Bolsa, tá? Ter noção do que está fazendo antes de investir. Então a pessoa simplesmente foi porque alguém falou que é bom, ouviu no jornal, o vizinho falou que estava ganhando dinheiro, aí colocou todo o dinheiro na poupança. O que aconteceu? A Bolsa caiu, perdeu todo o dinheiro. Na verdade, não perdeu, porque se tiver paciência e esperar, a Bolsa recupera. Só que as pessoas lembram da história até que eu contei também da minha conhecida. O que minha conhecida fez? Vendeu as ações depois da queda da Petrobras, estão lembrados? Depois a ação valorizou 500% e ela perdeu a valorização, teve prejuízo. Tá? Mas a pessoa, como ela não tem essa formação, ela já entrou errado na Bolsa, ela também vende na baixa e tem prejuízo. Não espera a recuperação, que também demora, tá, gente? Às vezes demora anos, 5, 10 anos, depende da situação. Por isso tem que ser um dinheiro que você não precisa contar. Tá bom? Lembra, reserva de oportunidade, reserva de emergência. Se não lembrou, revisa aí, ó, que a gente já discutiu, tá? Sendo que as pessoas sem nenhum conhecimento sobre ações, amadores como assalariados, viúvas,
quem possui um pouco de poupança, etc., quem compraram despropositadamente, né? Ou seja, não levaram em conta o custo, compraram caro. Aqui que está falando, ó, amadores, quer dizer, pessoas que não estudaram como assalariados, né? Que não são assalariados, mas estão estudando, está querendo falar assim, que não era um especialista, tá bom? Viúva, quem não é vai ser assalariado, né? Que está ouvindo aí. Viúva, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a viúva ela investe em ação de dividendo para poder ter renda, né? Porque geralmente, se de uma época, anos 40, a mulher não trabalhava, gente, tá certo? Então, o que acontece? Se o marido morresse, ela ficava sem renda. Então, às vezes, ela tinha um dinheiro, ela investia em ação de dividendo, deveria investir em ação de dividendo, para colher a renda passiva. Só que elas fizeram o quê? No caso que ele está falando aqui, muitas viúvas investiram para ganhar dinheiro, e aí perderam tudo que tinham. Tá? Ficaram sem dinheiro e sem renda. Um instantinho, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. No caso, estar preparado para a ação cair. Se caso acontecer, você não sofre tanto, né? Fica ciente disso, é o certo. Sim, sim. E ficar preparado para a ação cair, na verdade, você vai ver a tendência de mercado, porque você já sabe que tem ciclos de mercado. Por exemplo, atualmente a Bolsa está no mínimo histórico. Então, comprar hoje é um excelente negócio. Quando a Bolsa estiver no máximo histórico, é o contrário, você tem que recuar. Tá bom? Mas mesmo assim, tá? Então a bolsa está no mínimo. Aí amanhã, Deus me livre, tá? Tem madeira aqui, deixa eu bater aqui. Tem madeira? Deixa eu bater na madeira aqui, só um pouquinho. Bati na madeira. Tem uma greve de caminhoneiro, por exemplo. O mercado desaba. Então você tem que estar preparado nesse sentido. Não, peraí, o mercado ainda está barato. Essa queda foi pontual, foi só por causa da greve. O caminhoneiro não vai durar para sempre, senão o país implode. Né? Se implodir também, você não precisa se preocupar com a ação. Então eu vou ficar calmo, não vou vender todas as minhas ações desesperadas, eu vou esperar. Pelo contrário, caiu o mercado 30%, 50%, lembra? Reserva de oportunidade. Cai forte, compra tudo que você puder de ações boas que vão ficar muito baratas. Logo depois, 2, 3 dias depois, o mercado sobe novamente. Tá certo? Então, com isso daí, é isso que é reserva de oportunidade. Você aproveitar um momento desse daí, você sabendo que o mercado está barato. Tá? Agora, o mercado está em alta, caiu? Não, é o esperado. A gente chama de correção de preço. Se o mercado está na máxima, a tendência é cair. Então você fica na retaguarda. Geralmente a gente vende ação quando o mercado estiver na alta. A gente não está na alta, a gente está na baixa. Tá? Mas quando o mercado. Quando começar. A gente falou até aqui um exemplo. Começar a sair jornal, revista que a bolsa está maravilhosa, começa a vender ação. Começa a vender ação, coloca na renda fixa, espera desabar. Quando desabar, você vai lá e compra, enche o carrinho. Tá, de novo de ação. Você vai comprar muita ação e assim você vai multiplicando o seu patrimônio. Tá? Então você pensa, eu não tenho muito dinheiro, vou colocar pouco. Eu conversei com um jovem um dia desse, tem 16 anos. Ele, Rodrigo, eu consigo colocar R$ 400 de vez em quando é aniversário meu, peço de presente, coloca lá e tal. Eu falei, cara, você é jovem, você está começando. Isso aí é muito poderoso. Você tem que pensar quanto vai valorizar em 20 anos esses R$ 400 que você colocou lá. Você tem que pensar que quando você começar a trabalhar, você vai colocar mais dinheiro. Você já tem o mindset, você já tem a mentalidade, você já tem o hábito. Você tem que pensar, né, que você vai pegar aí, por exemplo, o mercado em baixa e a tendência aumenta 10, 15 vezes. Então, beleza, R$ 400 vezes 15 dá 60 mil. Não vai ficar rico, mas putz, de 400 para 60 mil, cara, você começar a tua vida aí com 60 mil já é alguma coisa. Você pega 400 e transforma nisso. Agora, quer mais? Coloca mais. É simples assim. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, a ideia é a gente aproveitar até a queda. Na verdade, quem investe torce para a queda. Eu fico vendo, eu participo de vários grupos, né, de investidores, eu morro de rir, cara. Então, os caras, a bolsa cai, os caras, meu Deus, está caindo. Cara, graças a Deus, eu estando com dinheiro, eu compro com força. Hoje mesmo, eu tinha um troco guardado, eu olhei, tá? Se você pesquisar aí, você vai ver que a ação da Schultz, ela caiu 4% hoje. Eu fui e comprei. Comprei 100 só, não tinha muito dinheiro, tá certo? Aproveitei a comprar mesmo. Ia comprar no final do mês. Antecipei a compra, já estava com o dinheiro lá esperando. Aí eu antecipei a compra, peguei 4% aí, feliz da vida, de desconto. Se eu soubesse quem me vendeu com desconto de 4%, uma ação boa igual a Schultz, eu pagava um almoço, um jantar na boa, cara, de coração. Bom, agora vamos lá. Sendo que as ações sem nenhum conhecimento, já falei isso aqui, assim eu, ao invés de achar perigoso, realmente senti-me apavorado.
pois, pelo preço da época, mesmo que o dividendo seja bom, havia muitas que não atingiam 1% ao ano, ou seja, estavam caras. Caras, lembra? 6% ao ano você vai buscar. Está abaixo disso, o que significa? Está cara. Lembra que dividendo, tá? Você calcula o dividendo como? Pega o preço da ação, por exemplo, 10, tá? R$ 10 pagou de dividendo no ano. O preço da ação, divide pelo preço da ação, 100. Tá? Dá 0,1 vezes 100, que é 10%. Tá? Então, 10 em 100 é 10%. Então, o dividendo dessa ação é 10%. Tá certo? Se pagou 1%, é porque está cara a ação. Você está dividindo por um número alto, que é o valor da ação. Por isso que deu um dividendo tão pequeno. Então, isso ele está falando, olha, pela métrica, você via a ação estava pagando pouco, não estava caro. Como é que esse pessoal entrou na bolsa investindo se estava caro, a tendência é cair? É isso que ele está falando nesse texto. Por isso que eu peço desculpa a vocês de colocar um texto grande assim, porque na apresentação depois a gente coloca tabela, gráfico, palavra-chave, mas eu tive que ler, tive que colocar para ler com vocês e explicar. Então, há mais de 40 anos atrás, aqui 40 anos, quase 80, 70 e tantos anos atrás, isso aqui era válido e continua válido. Não se compra ação cara. E como eu vou saber o preço? Pelo dividendo. Por isso que é seguro também comprar ação de dividendos. Se não pagou 6%, simplesmente você não compra. Portanto, um aplicador sério que objetiva os dividendos não iria comprar, é o que eu acabei de dizer. Isso quer dizer que, se uma das cotações baixarem, como de maneira nenhuma o povo suportaria psicologicamente, estava claro que mal baratearia. E o mal barateamento provoca o mal barateamento acelerando a baixa. Por isso é que em tão pouco tempo baixou tanto como se vê. Vou explicar isso para vocês, porque isso aqui é traduzido do japonês, e, enfim, e de um japonês também, como eu falei, de mais de 80 anos. O que está falando aqui, que como o mercado estava em alta, lembra do gráfico ciclo de mercado? Quando alguém percebeu que estava alto e vendeu, ou quando os caras que já tinham lucrado bastante venderam a ação, as pessoas em comum começaram a ver, as pessoas comuns, desculpa, começaram a ver que estava vendendo ações, entraram em pânico, começaram a vender. E quanto mais vende, mais o preço cai, porque o mercado é regulado por duas forças, compra e venda. Então, a partir do momento que alguém vende, é um efeito chamado efeito manada. Todo mundo vai atrás e o preço desaba. Da mesma maneira que quando está na euforia, todo mundo corre para comprar. O efeito manada, meu vizinho está comprando, meu amigo está comprando, está muito boa, todo mundo corre para comprar sem estudar o que está fazendo, sem analisar o que está fazendo, o preço sobe. Até que chega num ponto que fica insustentável. Aí, até porque quem teve grande lucro vende nesse ponto, já lucrou bastante com a valorização, e a tendência é o quê? É despencar o preço. É isso que ele está falando aqui, com esse linguajar. A partir do momento que começou a cair, as pessoas esperaram e começou a cair mais, cair mais, cair mais. Tá? E aqui está até interessante, né, que a gente já comentou. Isso quer dizer que, se um dia as cotações baixarem, como de maneira nenhuma o povo suportaria psicologicamente, então, quando cai, a pessoa entra em desespero e começa a vender, 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 o preço cai mais ainda, aí a pessoa vende mais ainda, é o caos, até chegar lá no fundo do poço. Tá certo? E demora a recuperar, que demora o quê? A confiança voltar, para voltar a comprar ação e ela subir. Então, isso demora um tempo. Quanto? Depende, mas geralmente é bastante tempo. Os ciclos geralmente são longos, tanto de subida quanto de descida. Então, possibilita você bastante tempo de sair na hora certa e entrar na hora certa. Tá? Não precisa você vender todas as ações também, então tá na máxima, não, porque ainda vai ter ação. Sempre tem ação barata, tá? Para se comprar. E ação que não vale a pena você manter. Se você comprou ação tão barata, por exemplo, eu comprei a Taurus na média de R$ 4,50. Hoje ela está a 15, ela chegou a valer R$ 26. Depois ela caiu, aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Quando chegou a R$ 26, eu vendi algumas só porque eu achei que tinha valorizado bastante. Mas eu mantive boa parte. Quando caiu, eu comprei mais, e comprei mais, e comprei mais. Quando eu recebi o primeiro dividendo da Taurus, porque quando eu comprei, ela estava ainda se recuperando, ela estava começando a se recuperar. Graças a Deus, eu consegui perceber isso, comecei a comprar. Não comprei o suficiente, tinha que ter comprado mais, tinha que ter comprado mais. Mas como eu estava começando a investir, né? Então não tive muita confiança de comprar com força as ações. Mas, enfim, para explicar a vocês, quando eu recebi meu primeiro dividendo, ele equivalia a 30% do valor que eu paguei nessas ações. Então, eu mantenho. Ela caiu o preço, mas ainda dá um lucro aí de pelo menos 34%.
do que eu paguei, depois fui pagando mais, comprando mais. Está lá, deixa ela quieta na minha carteira, porque ela vai pagar bons dividendos ainda, uma excelente empresa, é a empresa que mais tem rentabilidade na Bolsa de Valores. Né? Porque, como eu falei, ela não tem para onde crescer mais, já cresceu bastante, já está querendo até entrar na Índia, tá certo? Para crescer mais ainda, mas o que ela já cresceu, ela já tem um lucro absurdo. Ela é uma empresa brasileira que consegue vender nos Estados Unidos. Imagina, ela tem empresas centenárias de armas. A Taurus vende lá. Então, por isso eu a tenho na carteira e não vendi. Achei que não valeu a pena. Tá? E eu recebo um dividendo em relação ao preço que eu paguei muito bom. Então, não é que você precisa vender porque está no máximo, não. Mas aí, quando chegar na máxima, você pode vender uma ação que está muito cara e comprar outra que está menos cara. Tá certo? Ou até barata. Sempre existe ação barata. É só você pesquisar. Menos, enquanto está no ciclo de alta, tem menos opções do que está no ciclo de baixa. Hoje, por exemplo, praticamente tudo que você compra está barato. Porque o mercado brasileiro, como eu falei, está na mínima dos últimos 60 anos. Por isso, vocês que estão tendo oportunidade de assistir isso que nós estamos debatendo, estão tendo uma chance, talvez, vocês são jovens, vão ter mais, mas tem gente da minha idade, que talvez seja a última chance da vida de pegar um ciclo de alta, porque ciclos demoram, tá? Demoram 10, 20, 30 anos, às vezes. E o preço que eu falei, hoje os preços são os menores dos últimos 60 anos. Eu não tenho 60 anos de idade. Então, para mim, é uma oportunidade única que eu estou vivendo, poder comprar ação nesse momento. Tá certo? Eu ainda não estou trabalhando, não tem problema, o ciclo demora. Você ainda vai pegar esse ciclo. E se você pegar o ciclo em baixa, em alta, desculpa, dá para ganhar dinheiro também. É só você usar o que você aprendeu para investir da maneira correta. Né? Pescar as ações que ainda valem a pena no ciclo de alta, guardar dinheiro uma aplicação mais tradicional igual renda fixa, esperar o mercado cair para comprar as ações na baixa, esperar a próxima alta, enfim. O importante é ter o conhecimento, tá certo? Bom, e aqui para finalizar, o que se deve observar aqui é que, se fosse antigamente, no caso em que os preços baixaram até o fundo, os capitalistas se mobilizavam para a compra. Por isso era possível evitar a maior queda, mas hoje em dia, que se acabaram tais grandes aplicadores, as cotações desconhecem o fundo. Deve-se considerar que, para se recuperar, necessita de um período bastante longo. Isso é atual. Que antigamente o mercado era menor. Eu não sei do Japão, mas eu sei dos Estados Unidos. Eu já falei com vocês, eu estou lendo um livro que foi escrito aí há 100 anos, mais ou menos, tá? Do Jesse Livermore. É muito atual. E naquela época tinham poucos investidores, então o próprio Jesse Livermore ele conseguia fazer o mercado subir, porque ele comprava tanta ação, eram tão poucos investidores, tão poucas ações no mercado, que o mercado subia, só com ele comprando. Tá? Hoje já não existe isso, porque tem muito mais pessoas investindo. Então, vale o que eu falei com vocês. Necessita de um período longo de tempo quando está em baixa, porque depende das pessoas em geral recuperarem a confiança. Não são só 1, 2, 3 pessoas muito ricas que vão lá, vão comprar as ações e o preço vai subir de novo. Por isso que ele fala isso aí, para prestar atenção, né? Não comprar na máxima, porque demora a recuperar. Tá bom? Bom, alguma dúvida mais aí? Deixa eu tempinho esse salário. Então, meninos, alguma dúvida aí? Os meninos estão participando aqui, ao vivo. Dá um tempinho. Falei bastante coisa, né? Que é muito assunto aí. Peço desculpa para vocês. Tentei ser até bem objetivo, mas é muita coisa aí. Se tiver dúvida, pode perguntar. Que bom, Steph. Foi o objetivo. Que bom. Que bom. Se tiver também dúvida, tá? Escreveu aqui que não tem dúvida. Mande, por favor, no grupo lá, estão as ordens, tá bom? E eu mandei material também, mandei o livro, eu mandei vídeos sobre isso, inclusive do Barsi, explicando por que investir em ações de dividendo, e mandei uma revista, essa revista é dessa semana. Por um acaso eu vi que falava de dividendo, então coloquei também para fomentar o hábito em vocês de estudarem, tá bom? Então, Raíssa está escrevendo, vamos ver. Então tá bom. Muito obrigado então, meninas, obrigado a quem vir depois esse vídeo. Então, semana que vem a gente começa com a parte de saúde, com o trabalho do MO. Abraço para vocês. Deixar aqui a pergunta, tá bom? É isso aí. É como saber
que a ação está cara, tá? De acordo com o dividendo. Como saber que a ação está cara? Usando o dividendo, tá bom? Então, vou colocar lá no grupo lá. Abraço.